embora meu vídeo Winx tenha pego 35 mil views, eu tive um esforço absolutamente gigantesco dele. Não só na edição, que tinha que manter cenas no mínimo de tempo possível, porque a Rainbow odeia que usem cenas de Winx e sai derrubando tudo, como no roteiro, que eu passei coisa de meses organizando os pontos, porque foi meio difícil fazer algo coeso, tendo que falar de tanta coisa ao mesmo tempo, botando minhas opiniões e ideias de forma que não ficasse só repetitivo e chato. Afinal, eu tava falando de 4 temporadas de 24 episódios e 2 filmes. Foi relativamente mais fácil fazer isso no vídeo de Miraculous, porque é uma série que eu acompanho desde criança, então eu tenho um domínio absurdo, mas Winx era algo quase que totalmente novo pra mim. Além de ter sido o primeiro vídeo do canal que eu realmente gastei em coisas só pra ele, já que eu tive que pagar uma pessoa pra editar o áudio, porque eu perdia muito tempo fazendo isso e o bruto tinha 2 horas e 40, Deus me livre. E também tem a thumbnail, que foi feita por um artista super legal e eu ainda gosto muito. Com isso, o fato dele pegar menos que outros vídeos que foram muito mais fáceis de fazer, torna inviável fazer uma parte 2 agora, já que o trabalho para falar das outras 4 temporadas mais o último filme seriam gigantescos e tomariam tempo de outros vídeos que, além de eu querer fazer mais, vão dar mais retorno. Mas para ajudar aquele vídeo a talvez desflopar um pouco e diminuir a minha carga para uma futura parte 2, eu resolvi tirar algumas coisinhas da minha frente para eu ter menos conteúdo. Nisso, o especial que falaremos hoje e World of Winx vão ser vídeos separados, antes de eu realmente assistir e falar da 5ª temporada em diante. Ah, Salem, não gostei dessa decisão, então me manda 100 conto aí no Pix que eu faço o vídeo que tu quiser, irmão. Não é brincadeira, mas você sempre pode me apoiar doando no meu Live Pix ou virando membro aqui do canal, que é bem baratinho. Agora, dito isso, vamos pra introdução de verdade. Em 2011, quando a Viacom, vulgo Nick, botou as suas mãozinhas em Winx, enquanto produzia a 5ª temporada, eles resolveram fazer especiais de pouco mais de meia hora da 1ª e 2ª temporada, resumindo ambas. 3 deles focados pra 1ª temporada e 1 pra 2ª. O motivo disso varia. Tem muitos lugares e pessoas que supõem coisas diferentes. Aparentemente, o oficial seria que a ideia é atualizar a animação, mas, entretanto, todavia, por alguma razão, eles não fizeram da 3ª temporada, que tem animação igual à das primeiras 2. E a forma que reanimam principalmente os 2 primeiros especiais é engraçado porque a animação Puppet não é consistente o tempo todo, ela vem e volta. Então é bem provável que a Nick simplesmente não queria gastar mais dinheiro redublando as primeiras temporadas, que, pra quem não sabe, foram feitas pela 4Kids, que alterava o material original. Por isso, era mais difícil simplesmente continuar de onde eles pararam. Mas isso foi o que eu achei. Se eu tiver errado, sintam-se livres para corrigir essa parte. Mas o importante é que, hoje nós vamos nos aprofundar um tanto nesses especiais, que tem uma ideia meio esquisita. Levanta, Flora! Bloom descobre que é uma fada, e por isso Stella leva ela para a dimensão mágica, onde agora a garota vai estudar magia em Alfeia, junto às suas novas amigas. Porém, ela é perseguida pelas Trix, que estão em busca da chama do dragão. Então, Bloom tem que descobrir mais sobre seu passado, enquanto tenta as impedir de enganá-la. Eu botei os 2 especiais em uma coisa só, porque muitos pontos acabam se alinhando, de forma que separar só ia parecer que eu tô tentando alongar desnecessariamente esse vídeo. A principal coisa a comentar desses especiais é que a forma que eles são montados é muito estranha. Quando eu ainda não tinha os visto, eu imaginei que seriam tipo partes de uma adaptação da temporada para filme. Eles mexeriam na estrutura para que tudo meio que se tornasse uma única grande história. Mas não é bem isso que acontece. Eu já acho toda essa ideia de pegar 3 dos 4 especiais só para a 1ª temporada meio bizarra. Porque tem tanto episódio inútil nessa temporada que, na hipótese mais legal, 2 especiais seriam bom bastante. Principalmente porque a 2ª é muito mais constante. Mas mesmo com 3 especiais, tudo aqui fica muito corrido. Eles basicamente transformam a temporada em uma grande série de curtas. Porque ele tem intervalos e pausas delimitadas, onde praticamente acaba o momento de um episódio e aí começa outro. E isso é feito de forma tão descarada e mal feita que parece uma brincadeira de mau gosto. Eles basicamente fizeram uma checklist do que precisava ser canônico e foram adicionando sem tentar formar uma conexão entre tudo. E você pensaria que, pelo menos revisitando a série com já 4 temporadas prontas, eles se aproveitariam para tentar dar uma ajustada em problemas dela. Mas bom, até tem algumas coisas nesses 2 especiais que são mudanças genuinamente bem-vindas. Por exemplo, a transformação da Bloom vir no momento que suas amigas estão em perigo, ao invés de ser aquele episódio escroto que ela fica tomando porrada enquanto as amigas assistem de camarote, podendo ajudar mas decidindo ficar quietas, funciona muito melhor. Eles diminuem a quantidade de confrontos com as Trix, de forma que agora é muito mais palpável elas não pedirem ajuda pra Faragonda, já que elas aparecem em contextos específicos, um deles sendo justamente elas sendo pegas e punidas diretamente
ao invés de ser igual na série, que eles viviam levando porradas e às vezes preferiam tomar punição só pra não explicar a situação pra Faragonda, por sabe Deus o motivo. A Stella se torna uma personagem mais interessante, ela ainda tem ali a parte da sua personalidade de convencida, mas ela não é desnecessariamente uma pessoa horrível com as amigas, como ela era na série original. Na real, algumas cenas que ela era uma pessoa horrível foram modificadas, e ela parece bem mais a primeira amiga da Bloom e tal. Ajeitaram levemente o lance da Faragonda esconder as informações da Daphne, tipo, tem muito aquele lance dela contar a história pela metade, ocultar a mística da chama, mas ao mesmo tempo é tudo mais rápido para falar as informações da irmã dela. As transformações também acabaram ficando muito melhores, me perdoem mesmo pra galera que curte magia Winx, mas aquilo é a pior transformação da série até agora, não só porque é simples demais, o que dava pra passar um pano por ser a primeira temporada, mas porque não é legal de ver, é muito mal desenhada, o rosto das personagens se distorce todo em algo que vai ser repetido diversas vezes, o que é uma péssima decisão. Enquanto aqui quase todas ganharam mais personalidade de acordo com as suas personagens, principalmente a Tecna, que é a minha favorita. Embora por alguma razão a transformação da musa dure meio segundo. E como eu tomei a madura de um amigo meu por não falar muito das músicas no primeiro vídeo, eu gostei muito dessa música aqui. Eu gostava da original, era uma das poucas coisas que eu achava realmente boas, mas essa é bem mais legal. E acho que segue um padrão mais Winx, considerando que as transformações vão vir a se tornar. Pena não ter a música completa ou em muita boa qualidade, porque esses especiais foram passados, tipo, 2 vezes e a gravação dos áudios em português são bem lamentáveis. Mas a impressão que eu sinto é que pra cada uma das coisas que eles consertam, eles quebram mais 3 pra poder equilibrar. Nesse corta-corta, eles simplesmente tiraram o que é um dos melhores episódios dessa temporada, o 9, aquele que tinha o quebra-pau de fada bruxa especialista, além de diminuir de forma drástica as cenas da Bloom com os pais, transformando todo aquele episódio super bonito dela passando tempo com eles em um momento rápido que tem uma montagem porca com música. Tudo isso só pra eles não falarem que removeram aquele episódio, já que agora tem uma montagem que tá substituindo ele em teoria. E aí ela descobre ser adotada por causa de um sonho. E falando em sonho, todas as participações legais da Daphne foram praticamente apagadas ou diminuídas, tirando toda a parte lúdica e legal. Ela também acaba se tornando simplesmente parte de uma checklist que tem que colocar ela de vez em quando pra não falar que não tá lá. E a amizade das Winx, que era um ponto que eu critiquei bastante, ficou ainda pior. Tipo, elas deixaram de ser ácidas umas com as outras 99% do tempo, mas isso não adiantou de nada, porque agora simplesmente não tem cenas entre elas. A participação das outras personagens que não sejam a Bloom praticamente não existe. Elas parecem ainda mais desconhecidas que eventualmente batem o papo. Nenhuma delas tem um momento de mínimo foco, no máximo do máximo forçando muito a Stella, e olhe lá, eles não aproveitam a oportunidade também de consertar a diretora Griffin, já que no canone atual ela é uma ex-participante da Sociedade da Luz, e por causa disso ela já era boa no momento que a série começa. Mas ela continua do mal aqui, incentivando o ruim, porque dane-se. Tem também uma citação de leve da Stella sobre como bruxas não são necessariamente ruins, embora as Trix sejam. O que eu tinha achado interessante, porque eu achei que eles tinham pelo menos tentado resolver esse problema incoerente. Mas aí logo quando o Sky acha que a Bloom é uma bruxa, ele se afasta dela como se ela tivesse com lepra. Ai, e não se aproveita da oportunidade de mudar o motivo da Bloom ter saído da escola, perdendo tempo em adaptar aquela briga ridícula dela com a Diaspro, sendo que, pelo tempo apertado, nunca dá tempo dela se acertar com Sky, e em certo momento, eles só estão juntos de novo e nem cena deles se separando com a Diaspro existe. E também é óbvio que se a série já cagava horrores pra cenas de aula com elas aprendendo algo, aqui vai ser a mesma coisa, só que pior, porque praticamente tudo foi deletado. Eles têm, eu acho que umas 2 aulas nos especiais, e uma delas é do simulador, que agora foca somente na Bloom porque dane-se as outras, elas não são as personagens principais. E a parte mais bizonha é que muito do que eles cortam não é substituído de forma inteligente. Por exemplo, eles tiraram o episódio 9, que é a primeira manifestação do poder da chama do dragão, que faz as Trix descobrirem que a chama Budi está com a Bloom. Mas agora simplesmente, em um dia aleatório, elas decidem atormentar a Bloom no simulador. E a justificativa é elas dizendo, bom, eu acho que ela tem a chama do dragão. Não existe motivo nos especiais pra elas cogitarem isso. A Bloom só usou magia uma vez perto delas, e foi uma magia completamente falha que não tinha nenhum tiquinho de indício que ela tinha a chama do dragão. Elas só sabem disso porque elas têm que saber pra história continuar rolando. Assim como o relacionamento já ruim dela com Sky se torna pior, porque ela só se apaixona por ele na primeira conversa que tem em tela, e o desenho finge que eles estão flertando há um tempão.
Então já se prepara pra nova adaptação da segunda temporada, quando ele vai trazer a Bloom de volta igual na série, só que eles mal conversam durante esses especiais. Enquanto isso, ideias completamente boçais continuam mantidas. Tipo, a Strix tentando enganar a Bloom dizendo que ela é uma bruxa, o que mal dura 3 minutos de mentira. Basicamente, a maioria dos problemas que eu reclamei da primeira temporada estão multiplicados, porque ao invés de tornar tudo mais coerente, agora só tá tudo rushado e mais incoerente. Em teoria, isso devia ser uma forma da pessoa consumir a primeira temporada, mas você só vai entender a totalidade dos acontecimentos se você já tiver previamente assistido as temporadas originais. E isso é pior porque quem viu as temporadas originais nessa época nos Estados Unidos não viu com a dublagem baseada no original, então ela ainda vai perder informações. Que diabo de sentido isso aqui faz? Se pelo menos isso aqui tentasse realmente corrigir as coisas ao invés de só fazer de vez em quando sem querer, eu podia pelo menos apreciar, mesmo sendo rushado, eles terem tentado alguma coisa. Mas é um trabalho tão pouco de algo que, em teoria, por ser reanimado, dava liberdade de conectar a parada toda, que me faz pensar porque simplesmente eles não pegaram os episódios originais prontos e editaram eles com uma coisa só pra lançar. Não tem como, gente. Isso aqui é uma lavagem de dinheiro, não tem outra explicação. Você acha que esse granito poderá me deter? Pra trás, maninha. Aparentemente pode. Após no especial anterior conseguirem roubar a chama do dragão, as Trink juntas se preparam para dominar toda a dimensão mágica, enquanto Bloom e as outras escolas tentam impedir que elas consigam. Ao mesmo tempo que, de alguma forma, ela tenta recuperar a chama do dragão para que possam vencê-las. Meio que eu, na verdade, achei esse especial muito funcional. Como ele só adapta um arco único, ao invés de tentar condensar mais de 18 episódios em meia hora, ele funciona bem. Principalmente porque, embora esse final dure mais de 6 episódios no original, ele é muito enrolado por lá, como eu falei no meu outro vídeo. Então ele fica recheando você de muita coisa que não vale de nada, porque eles resolveram estender tudo ao máximo, ficando não só insuportável como muito incoerente. Aqui, como é mais ou menos a duração de uns 2 episódios, tudo acaba funcionando de forma muito melhor. Eles não têm dificuldade de derrubar a fonte rubra, não ficam parados no castelo fazendo nada, realmente vão pra ação, não ficam rolando horrores em lutas sem graça que ficam se repetindo porque eles não tinham vontade de fazer lutas de verdade. Todo o lance da Bloom conseguindo a chama de volta é bem mais condensado e funcional. Enfim, ainda existem coisas que não fazem sentido, tipo como que Nut se afasta da Strix do nada, porque praticamente deletaram ele antes, então não tem todo o backstory da Strix ficando cada vez mais malucas e por causa disso ele se afastando, e o Saladin aceita muito fácil essa, entre aspas, redenção dele, sem nem confirmar se era uma armadilha ou não, ou como ainda temos as Winx lutando de igual para igual com a Storm e a Darcy com a chama, embora que pelo menos tenha uma ajudinha das professoras para justificar um pouco mais. Além de que a Bloom ainda é o maior foco quase o tempo todo, com as Winx surgindo com algum papelzinho só no final. Mas como não é mais só uma grande perda de tempo, fica tudo mais redondinho. Não é que um especial incrível, auge de Winx perfeito, mas é que ele faz exatamente o que eu queria deles. Compõe tudo numa única história e vira realmente um mini filme. Mas eu sei que isso só funciona assim porque era um arco único, que só era tão longo por pura incompetência dos escritores originalmente. Só que o ritmo dele faz as coisas serem mais impactantes e interessantes. Ao mesmo tempo, eu acho que você não perde absolutamente nada. E eu acho que isso é o melhor que essa finale da primeira temporada podia fazer. Mas, assim, de novo, não significa que ele é bom. Saiu tudo de terrível pra mediano. É o único especial que eu realmente conseguiria pegar pra rever em algum contexto específico. E principalmente, se eu odiasse muito alguém ao ponto de recomendar o Winx pra ela, eu diria que, após roubarem a chama do dragão na série, ele devia ignorar os episódios da temporada original e visse essa versão aqui. É até meio anticlimático, né? É um especial tão inofensivo no geral que eu nem tenho muito pra falar sobre ele, positivamente ou negativamente. Principalmente porque, sei lá, alguns problemas que ele tem são só coisas que estão herdadas dos outros 2 especiais, e se eu ficasse falando aqui ia ser só chato. Acaba sendo o melhor deles, mas é como você ganhar um concurso que só você tá participando. Ah, e antes da gente ir pro último, você podia me ajudar dando um like, se inscrevendo e apertar um botão de hype, né? Seria muito da hora. Espero que as flores tenham alegrado a manhã de vocês. Obrigada, professor. Lilás é a minha cor preferida. É a minha também. Bloom. Quando uma garota machucada chamada Aisha surge próxima à escola, as Winx descobrem que uma entidade chamada Darká, agora junto da Strix, está à procura do Codex, para conseguir um poder que o tornará invencível. Cara, que maldição. Que especial diabólico, que coisa deplorável.
Não existia como você pegar justamente a temporada que começa a ser mais consistente narrativamente e adaptar os 26 episódios em 45 minutos. Era uma receita pro desastre que, antes dos ingredientes sequer serem jogados na panela, você já sente o cheiro de podre. Tipo, realmente não tem nada aqui. E eu até fico perdido do que falar. É só a temporada original extremamente comprimida. Reanimaram tudinho e encaixaram toda a história de forma mais veloz possível. Acho que a coisa mais relevante em meio a isso que eu posso falar é que, tirando um terceiro especial que, como eu disse, era fácil de fazer por ser um arco específico, esse é o primeiro deles que realmente pega a temporada inteira e tenta compactar ela e adaptar os momentos para que eles caibam no mini-filme. Então, só tem um codex, a Bloom vira Dark Bloom uma só vez, já no final, quando ela vai ajudar o Darkar, o que aliás só torna essa transformação mais puro hype moments e aura, e não algo realmente interessante. E graças a meu bom Deus, eles tiram os especialistas do arco do resgate das Pixies, o que foi o único acerto de verdade desse especial. Eu quero ver os especialistas disputando migalha com o pombo, tudo de pior pra eles. Tirando o L e o Nabu, eles são muito legais. E em alguns raros momentos, eles conseguem fazer cenas ainda funcionarem mesmo que rápidas, mas isso era algo que devia ter sido feito nos especiais anteriores, ao invés de ser aquele mini show de curtas. Só que isso não adianta, porque novamente são 26 episódios em 45 minutos, então eles estão num ritmo completamente frenético e desenfreado. Você tem cenas que somem tão rápido quanto aparecem, a ponto de você se perguntar por que sequer estão aqui. E mesmo sendo o momento perfeito para focar nas outras Winx, elas ficam de escanteio. Até mesmo a minha preferida, que é a Isha. Os diálogos são ainda piores que antes, porque pelo tempo curto eles estão tornando tipo, haha, sou Darkar, venham comigo. E aí eles dizem, haha, vamos. E eu tenho até que comentar uma coisa que é, tiraram o Bar Davi do Darkar. Por quê? Não falando que o novo dublador é ruim, mas ele tem que botar efeito na voz e fica muito sem graça, vira só uma voz de vilão genérico. A voz do Bar Davi era muito legal e dava uma energia totalmente diferente pro Darkar. Quase tudo de positivo que eu elogiei na temporada original se perdeu porque eles demandavam mais contexto e não existia. Por exemplo, a Faragonda explicando porque só a Stella e a Bloom vão ajudar a Isha, aqui ela só lança, eu vou mandar só a Stella e a Bloom. E fica tudo meio engraçado porque a Stella já entra na caverna toda ruim das pernas, o que só torna tudo ainda mais idiota e incoerente do que na série. As Trix aqui também são totalmente perdidas. A maior parte do tempo só a Ice fala. Então é tudo muito chato. Só que ainda mais chato que os anteriores, porque eles pelo menos eram alguma coisa minimamente nova, sabe? Isso aqui é praticamente só a temporada original em 8x. Tudo rola muito rápido e em menos da metade eu já queria parar de ver, porque nada tem impacto, nem pra ser engraçado ou pra eu ficar dando rage kit aqui. Cara, eles removeram até coisas, tipo a convergência harmônica, que vai ser super importante mais pra frente, com no final só do absoluto nada eles resolvendo fazer o que chamam de uma convergência charmix, o que só faz o nome das temporadas depois ficar mais incoerente. Um ponto que inclusive eles pioram e foi estranho é a relação do Avalon e da Bloom. Tipo, no original já era meio esquisito, mas aqui eu não sei porque toda a interação deles me deixava ainda mais desconfortável. Eu acho que é porque os momentos deles ficam mais juntos, já que eles não têm muito tempo. E além disso, ele tá sempre tocando nela. Tem até um momento que ele prende a Bloom e fala como ela nunca conseguiria fugir dele. Parece que pegaram as reclamações dele para ser um aliciador e dobraram vezes 3. E, no final das contas, ele fica ali com os dois primeiros especiais. Ele não é bom pra relembrar a série, pra conhecer ela, pra se divertir ou passar o tempo. É um material que só faz nada. E mesmo nem gostando de Winx, eu fiquei ofendido com como isso é desrespeitoso ao trabalho original. Por que só um especial pra segunda temporada? Resumindo, tirando o terceiro, que ainda tem uma existência válida, embora não seja incrível, todos os outros falham em seja lá qual foi a ideia da Nickelodeon. Isso é tão verdade que, se eu não me engano, esses especiais nunca mais foram reprisados por muito tempo no canal da Nick. Eles exibiram, passaram mais algumas vezes, mas depois eles simplesmente fingiram que não existia. Tanto que é por isso que eu comentei que o áudio em português é horrível. Eles passaram muitas poucas vezes, principalmente em outros países. Dá nem pra falar que eles estavam tentando sabotar a franquia, porque isso foi antes de sequer alguma temporada deles ir ao ar. Eu tô seriamente temeroso em como as temporadas que vão vir vão ser. Mas sabe, por enquanto, eu só vou ter que me preocupar com o mundo das Winx. Pois é. Se gostou do vídeo, veja outros disponíveis no canal, além de dar like, se inscrever e apertar o botão de hype caso disponível. Até o próximo vídeo e tchau!